salvam. Eu não salvo meus filhos não me salvam. Cada um tem que buscar individualmente. Queridos, eu vou dizer para os irmãos aqui uma coisa em particular. Eu tenho acompanhado na mídia tantas coisas que têm acontecido hoje com a igreja do Senhor. Quanta perseguição. Hoje eu trabalho, eu até comentei com o pastor Marcelo, hoje eu trabalho com uma doutora psicóloga também, doutora Marisa Lobo, o pastor Silas conhece já, até citou ela no programa. Essa mulher tem enfrentado uma luta, assim como o pastor Silas, somos militantes da mesma causa, somos a favor da família. E ela tem enfrentado uma luta, eu acompanhei de perto, eu trabalhei com ela se lançou a federal lá no Paraná também, e eu trabalhei com ela, continuo trabalhando, e uma mulher de Deus que tem lutado a favor da família. Ela faz parte do Provida lá em Brasília, porque ela auxilia a bancada evangélica em Brasília. Ela foi quem denunciou aquele tal do kit gay nas escolas. Foi ela que denunciou também ideologia de gênero no Plano Nacional da Educação. E o senador atual, que foi reeleito lá no Paraná, foi quem assinou e tirou. Irmão, você sabe, faz tempo que é ideologia de gênero. Ideologia de gênero estava no Plano Nacional da Educação para 10 anos à frente, os nossos filhos serem obrigados, em qualquer escola, pública ou particular, era obrigado, era Plano Nacional de Educação. A criança ser ensinada que o gênero dela é neutro. Ela não tem sexo. Você imagina, irmãos? Queridos, nós nascemos homens, somos homens. Nascemos mulher, somos mulher. Não adianta, não existe terceiro gênero, não existe gênero neutro. Isso é conversa. Mas eles, curtido de uma visão, porque são homofóbicos, a história deles é essa. Irmãos, quantos homossexuais eu não conheço, os que eu conheço, e gosto, e amo, entendo, eu oro por eles. A gente não tem discriminação nenhuma, mas a gente só não compactua com a prática. E nós não aceitamos, eu não aceito. Eu não aceito que meu filho, com 5 anos de idade, como eu tenho um filho de 5 anos, e tenho uma filha que está para nascer também, está na barriga, eu não aceito que meus filhos sejam ensinados nas escolas. Uma falta de vergonha dessa. Porque eu tenho princípios, irmãos. Quem tem princípios, a igreja de Deus que tem princípios, é regrada em princípios, não pode se conformar com isso. E eu tenho visto, irmãos, o quanto o inimigo tem investido para destruir as famílias. Queridos, é algo terrível, terrível. Por que eu falei isso? Porque eu quero lembrar para você, que para você resistir isso, você tem que estar firmado, você tem que ter raiz. Nós temos que ter raiz, nós temos que guardar princípios, porque o que está cheio aí na nossa sociedade hoje são pessoas acomodadas, pessoas que, deixa para lá, isso não é nada. Irmão, isso é um demônio terrível, e tem destruído as famílias. Esse negócio de deixa para lá, deixa o menino, deixa para lá, isso não fez nada. Irmãos, eles dizem que são minoria, e são uma minoria que querem engolir a maioria. Quem acompanhou o debate presidencial até viu o coitado do Fidelis, aquele candidato, sendo fuzilado nas redes sociais por uma palavra que ele falou, e ele não falou nada demais. Ele só falou que eles são minoria e são mesmo. Só que sabe qual é o problema? Eu converso muito com a doutora Marisa e ela fala para mim, filho, sabe qual é o problema? É que essa minoria está influenciando as nossas crianças hoje. E essa minoria amanhã, através das nossas crianças, pode se tornar a maioria. E aí sim, a igreja vai encontrar uma grande barreira. Porque hoje eles são pequenos, são um pouco pequenos. Mas amanhã as nossas crianças vão ser iludidas, vão ser ensinadas que é normal, que eles podem escolher o que eles quiserem. Queridos, eu já ouvi o pastor Silas falar, e eu sempre repito isso, não existe cromossomo homossexual. Ou o camarada é mulher ou ele é homem. Ele nasce, foi o que Deus fez. Deus instituiu isso. E a família só vem através disso. Fidelis falou, dois iguais não vão gerar filho, nunca vão gerar filho. Então, queridos, a família precisa progredir. Então, você que é mulher de oração, você que é homem de oração, queridos, ore pela sua família, ore pelos seus filhos, para que eles não sejam enganados. Incentive seus filhos, a palavra de Deus, para que eles possam ter raízes, princípios. Eu aprendi princípios que guardo até hoje, e eu vou ensinar para os meus filhos esses princípios. Você sabe, o povo hebreu, eu admiro muito a cultura judaica, o povo hebreu eu admiro demais. Eu amo, eu oro por Israel, todo cristão deve orar, a palavra nos ensina. Eu aprendo com o povo hebreu que eles têm os princípios que são fantásticos. Desde Moisés até hoje eles guardam todos os princípios. Tudo que Deus mandou eles guardam e passam de geração a geração. Vão passando, eles não deixam tudo se acabar. Aquilo é um ciclo. A igreja do Senhor é o Israel de Deus. Deve continuar também guardando esses mesmos princípios. Devemos ensinar os mesmos princípios. Esses princípios devem ser esticados sempre. Devem ser ensinados sempre. Nós não podemos deixar isso acabar, irmãos, porque é isso que cria raízes. São isso que firma a pessoa em Cristo. Então nós precisamos, queridos, acordar, precisamos orar pela nossa nação. A nossa nação passa por um período muito crítico. Os irmãos, eu creio que os irmãos aqui estão bem a par da situação.
porque o pastor Silas ele não deixa ninguém despercebido, ele tem falado isso sempre. Estamos bem capazes, irmãos, estamos vivendo um momento crítico na nossa nação. A igreja do Senhor estão tentando destruir a igreja do Senhor. E se nós não tivermos raiz, nós não vamos sim, irmão. O vento vai vir, vai arrancar. Mas quem tem raiz, o vento sopra, balança para um lado, balança para o outro, mas não cai. Aleluia, Deus. Você pode adorar o Senhor? Aleluia. Você pode glorificar o nome do Senhor? Querido, Deus é muito fiel em nossas vidas. Deus tem sido muito fiel na minha vida. E eu creio que Ele tem sido muito fiel na tua vida. Deus ele é muito fiel. Olha como Deus faz. Ele me traz lá de Curitiba, do Paraná, um cearensezinho quente, feinho. Tá vendo? Isso é mal de cearense. Sabe o que é, irmão? Nós somos descendentes de índios. Nós somos, o povo nordestino, a maioria é indígena. Eu estava até falando também, comentando esses dias, eu comecei a ler um livro chamado A História do Ceará. Por ser cearense, a gente tem que conhecer a nossa história. E, irmãos, esse problema político que o Brasil vive hoje, isso começou de longe, isso começou lá no princípio, do Brasil colônia ainda, quando o Brasil ainda era colônia, começaram a mandar uns camaradas que não tinha, sabe, a escória da sociedade da coroa portuguesa, eles mandavam para cá. O camarada cometia atrocidades lá, crimes, eles mandavam para cá. Acho que tem gente que não sabe disso, porque os livros de história enganam a gente, eles conseguiram manipular os livros de história. Então as nossas crianças aprendem que esses camaradas são, eram verdadeiros heróis, mas heróis coisa nenhuma. Existia um camarada, não sei se alguém já ouviu falar, o tal de Capitão Navarro. Até hoje esse nome Navarro é muito forte, é bem, bem aclamado. Às vezes esse tal de Capitão Navarro, no meu estado, no Ceará, ele cometeu uma atrocidade. Há várias atrocidades, mas eu posso citar um para você aqui que eu li nesse livro. Ele mandou reunir uma tribo de 400 índios, queridos. 400 índios. Falou, olha, vou dar presente para todo mundo, a gente vai distribuir presente para todo mundo. Faz uma roda aí, 400 índios, isso é um genocídio. E quando o pessoal se reuniu, os índios começaram a cantar alegre, porque é costume, né? Começaram a dançar e cantar, achando que iam ser presenteados. Ele mandou matar todo mundo, tira todo. Coitado, tinha arma para se defender, arma de fogo, matou 400 índios de uma vez só. Isso foi só uma coisinha que esse camarada fez. O cara até hoje está no livro de história como um herói, né? Queridos, é triste. E é esse tipo de gente que vem se arrastando até hoje. São essas famílias sagradas, as famílias mais que vem vindo, e é uma hierarquia. Nós vivemos um país democrático, mas ainda rola a hierarquia, não tem jeito. Eles estão sempre passando para a gente na família, né? Não pode, mas eles fazem. Eles são corrompidos. Queridos, nós temos que orar muito pela nossa nação. Temos que orar muito, porque assim como muitos inocentes morreram, muitos inocentes podem morrer. E às vezes não são mortos por mortes trágicas, mas são mortos de matar. E a pior morte que tem é a morte lenta, é uma morte dolorosa. Pessoas morrem nos leitos de hospitais, pessoas morrem por não ter um relacionamento básico de vergonha, né? Queridos, é muito triste o estado da nossa nação. Mas olha, eu aprendi, os princípios que eu guardo até hoje, é que uma família estruturada é a base da sociedade. Então, se você fizer a sua parte, se você orar como homem de Deus, como mulher de Deus, abençoar o teu lar, queridos, são atitudes proféticas, são atos proféticos. Eu creio muito em ato profético. Eu creio em ato profético. Às vezes eu chego no meu lar, eu dou meu joelho e abençoo, pego meu filho, toco na minha esposa e abençoo o meu lar. Coisinha simples, você chega na sua casa, você faz, pode fazer isso qualquer hora. Chega lá e, Senhor, te apresento o meu lar, consagra o meu lar. Isso são atos proféticos. Você está abençoando o teu lar. Assim como a palavra, ela pode trazer maldição, ela traz bênção também. Quem aqui não sabe que a maldição ela é passada de geração por uma palavra? Ela é passada. Você pode amaldiçoar o seu filho, assim como você pode abençoar. Então, querido, seja um agente de milagres, um agente de bênção. Seja alguém que abençoe o teu lar, abençoe a tua família, abençoe os teus vizinhos, ore, interceda. Faça a sua parte como igreja. Nós somos igreja e nós temos que fazer a nossa parte. Josué falou, eu e a minha casa serviremos ao Senhor. Vocês escolhem a quem vocês vão servir aí, mas eu e a minha casa vamos servir ao Senhor. Diga isso, irmão, como ato profético. Eu e a minha casa serviremos ao Senhor. Quero ouvir. Eu e a minha casa serviremos ao Senhor. Aleluia. O Senhor está ouvindo essa tua oração, essa tua palavra. Isso é profético. Você e a tua casa vão servir ao Senhor. Porque essa igreja aqui, porque tem famílias aqui. A sociedade ainda está aí porque tem famílias de verdade. Eu costumo falar isso. Lá em Brasília, o Brasil ainda está de pé, porque lá em Brasília ainda tem alguns homens de Deus. Tem onde seguir por as famílias.
Porque se não fosse esses camaradas aí, que são homens de Deus, que estão regrados na palavra, que não se curvam a Baal, irmão, o negócio estava feio, o negócio estava difícil. Mais do que o que já está. Aí você pensa, né? Queridos, essa é a palavra de Deus para o teu coração nessa manhã. É uma palavra de alerta que está para você. Queridos, se firme em Cristo. Cria raízes. Tenha princípios. Ensine princípios. Princípios de verdade. Você precisa ensinar. Ontem, eu vou citar de novo, ontem o pastor Elcio, ele falou também uma coisa importante. O pai e a mãe têm que exercer autoridade sobre os filhos. Você precisa exercer autoridade. Não precisa espancar, não precisa gritar, não precisa fazer nada disso. A autoridade, meu irmão, é inegociável. A autoridade que você tem sobre o teu lar é inegociável. Não adianta você brincar com seu filho, se você não for, fez jogar um negócio no chão, você deixa falar. Irmão, não é assim não. Apanha agora. Quem está falando? Seu pai e sua mãe. Apanha agora. Acabou, irmão. Porque a criança vai jogando. Hoje ele joga um chupetinho no chão, amanhã joga um copo, depois joga um prato, depois mete a mão na sua cara. E aí? Cadê a sua moral? Cadê a sua autoridade? Querido, nós somos autoridade no nosso lar. Você é sacerdote, é sacerdotisa do seu lar. Aleluia. Cria raízes, ensina princípios para a tua família. Amém, queridos? Eu só quero dizer que estou muito grato mesmo de estar aqui, de poder ter essa oportunidade. É uma honra muito grande.